Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Inovação, a vantagem do atacante, do Richard Foster. Esse livro foi publicado em 1988. Então, qual é a temática desse livro? Bom, o livro ele mostra por que empresas líderes de mercado perdem posições, tá? E como o contra-ataque pode ser a melhor defesa. Tá? Para elaborar essa estratégia de contra-ataque, o livro se baseia muito em você saber o tempo certo para fazer essa reação. Tá? E nisso ele apresenta o conceito do que ele chama de curvas S. Tá? Curvas S é um gráfico, tá? Que mostra a relação entre o esforço monetário despendido em melhorar um produto e os resultados obtidos com o retorno desse investimento. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra uma curva que parece um S, tá? Ele mostra que no início, tá, a resposta ao investimento é lenta. Ou seja, você investe para melhorar o produto e você não tem resposta, as pessoas não compram o seu produto, tá? Depois segue-se uma fase de aceleração, onde um pequeno investimento para melhorar o seu produto tem um resultado enorme no retorno. Tá? Que é a fase em que está bombando o produto. Né? E a fase final é quando já há uma saturação do mercado. Ou seja, mesmo que você invista em melhorias no teu produto, aquilo já não tem mais impacto, já não há mais impacto nas vendas. As vendas elas se estabilizam. Então você tem uma curva que ela tem uma resposta rápida no meio, mas uma resposta lenta no início e no final. Né? A taxa de crescimento ela é lenta no início e no final. Tá? Essas curvas elas têm sua origem, né, aplicada à área de inovação tecnológica, no livro do Diffusion of Innovation, de Everett Rogers, de 1969. Ele já aplicava essas curvas para monitoração tecnológica. Essas curvas, por suas vezes, são baseadas na chamada curva Gompers, tá? Que é uma matemática do século XIX, que ele idealizou essas curvas aí para fazer cálculo de seguro. Ele avaliava a taxa de mortalidade numa determinada região e para saber os riscos, né, envolvidos para uma empresa de seguros. Tá? Então, isso é usado pelo Richard Foster. Né? Então, Foster chama a atenção que seria um erro considerar esse eixo X, esse X, que é o quanto que você investe na tecnologia, como um eixo do tempo, tá? Porque não é a passagem de tempo que conduz ao progresso, mas a aplicação desse esforço. Então, o eixo X mede o esforço, não necessariamente o tempo. No entanto, vários estudos de monitoração tecnológica constroem curvas de difusão desse tipo, similares à curva S, tendo por base documentos de patentes, tá? Depositados ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, eu vou deixar aqui no link do vídeo, né? Um estudo de Gonzalez, de 2017, na área de tecnologias de LCD, que ele faz um levantamento com base em patentes ao longo do tempo para estudar esse ciclo de maturação da tecnologia, e outro artigo de 2014 do Serkan Altuntas, que mostra, meio que compila vários estudos em telecomunicações, energias verdes, implantes dentários, nanotecnologia, monitores, células de combustível, enfim, vários setores que têm usado essas curvas S aí, tendo como eixo X a variável tempo. Tá? Então, quando se observa que o produto da empresa está no topo da curva, né, estamos num ponto em que o custo de desenvolvimento e atrasos começam a aumentar muito e o retorno já não corresponde. Né? Esse seria então o momento para você atacar, ou seja, você investir numa nova tecnologia. Tá?
Então a curva S ela acaba funcionando como uma ferramenta de prognóstico. Ela auxilia a empresa a saber quando agir, né? Quase sempre essas curvas S elas vêm em pares, ou seja, você tem a curva de uma tecnologia mais antiga, já chegando na maturidade, ao mesmo tempo que uma curva de uma nova tecnologia em ascensão. Tá? Então há uma divergência tecnológica na diversidade de curvas. Né? A falta de percepção de quando investir na nova tecnologia leva muitas vezes as novas tecnologias virem por meio de novas empresas. Essa descontinuidade, em grande parte, está marcada exatamente na falta de reação da empresa que vem na tecnologia antiga, da entrada da margem para a empresa nova investir. Foi o que aconteceu com os japoneses na área de relógios digitais, que desbancou os suíços, que demoraram a reagir. Na área de semicondutores, você tinha as empresas que faziam semicondutores de germânio, que foi o primeiro a desenvolver, a Hughes e a Sylvania, veio a tecnologia nova de silício e trouxe novas empresas, né? Texas Instruments e Motorola. A América Viscose insistiu na tecnologia antiga e viu-se ultrapassada pelo poliéster da DuPont. São alguns exemplos. Tá? A Levers Brothers era líder de detergentes naturais. Ela foi desbancada pela Procter Gamble, que lançou em 47 o primeiro detergente sintético, com agentes fosfatizantes, que aumentavam o poder de limpeza. A empresa antiga ficou insistindo e não soube como agir no momento certo. Esse é o efeito da chamada destruição criativa que se referia a Schumpeter. O Richard Foster ele coloca o uso de uma ferramenta objetiva para que as empresas possam estar constantemente monitorando a tecnologia de modo a detectar o momento certo de agir e investir em novas tecnologias. Tá? Aí tem uma frase que o Richard Foster fala assim: uma mudança tecnológica pode não ser o assassino número 1 das empresas, mas por certo está entre as causas predominantes da enfermidade das mesmas. Estamos aí falando do conceito de destruição criativa do Schumpeter. Então, entender as curvas S, a maneira pela qual se desenvolvem, a maneira que elas são limitadas, é essencial para diagnosticar a gravidade do problema que se enfrenta e a extensão das oportunidades existentes. Essa ideia de você ter um ciclo tecnológico é uma ideia que já vem lá do Kondratiev, né? Foi um economista russo que ele percebeu que o capitalismo ele é marcado por chamadas crises cíclicas. Tá? A crise ela não é uma anomalia, ela é uma parte integrante do sistema capitalista. O Schumpeter avançou, né, nos anos 30 nessa discussão, trazendo que um elemento central para essa crise são as mudanças tecnológicas. E aí ele mapeou o que seria um primeiro ciclo tecnológico, foi de 1790 a 1840, na indústria têxtil, com o uso do carvão e do vapor como fonte de energia. Depois de 1840 a 1890 tivemos ferrovias. Tá? No terceiro ciclo tivemos energia elétrica, 1890 a 1940, a química e o motor de combustão interna. E o ciclo atual, de 1940 a 1990, é o ciclo da eletrônica. Christopher Freeman é um neo-schumpeteriano, né? Ele aponta um quinto ciclo da biotecnologia a partir dos anos 90. Só a observação que eu faço é que esses ciclos que eles estão apontando, eles eles não anulam o anterior. Né? A energia elétrica foi lá o ciclo, terceiro ciclo, né? 1890, mas ela continua até hoje. Né? É só a ideia de que você tem esses ciclos, quando vem uma nova tecnologia, isso causa uma turbulência no sistema capitalista e está associado a esses ciclos. Tá? Então, esses ciclos de transição tecnológica, eles têm se intensificado. Então, o Richard Foster dá alguns exemplos. Por exemplo, a caixa registradora eletromecânica, tá? Ela em 1972 representava 90% do mercado.
ela caiu para 10% em 76, lentamente foi caindo, né? Ou seja, ela caiu 80 pontos percentuais em 4 anos, 20 pontos por ano. O germânio perdeu para o silício cerca de 12 pontos de participação no mercado por mês no auge da transição. Quer dizer, uma ruptura muito mais acelerada. Ele dá um outro exemplo de demora da pessoa a reagir, né, com um navio, né, fabricado em 1907, o Thomas Lawson. Tá? É um navio que insistia na técnica de uso de velas para aproveitar a energia do vento. Então era um navio gigantesco que tinha 7 mastros. Era uma quantidade gigantesca de velas. Era muita vela no navio. E eles insistiram nessa tecnologia de vela quando você já tinha os navios a vapor, já estavam sendo lançados, né? E acabou que esse navio, Lawson, ele naufragou em 1907 no Canal da Mancha, porque ele estava parado, veio um vendaval e o vendaval simplesmente derrubou ele, tá? Então, ficou ali percebido que a era da navegação à vela já havia chegado ao fim, né? Então, a tecnologia antiga havia chegado num limite tecnológico, lá no patamar lá de cima, né? Então, sobre essa questão dos limites tecnológicos, ele faz um parênteses dizendo que nem sempre fica claro esses limites, tá? Ele dá um exemplo na década de 1950 que os detergentes em pó haviam chegado a um limite de como se conseguir uma roupa mais branca. As roupas já não tem mais branco do que isso, né? E no entanto, eles observavam que havia ainda um fenômeno, que as roupas, depois de muito tempo de uso, elas ficavam com uma aparência acinzentada, não porque estivessem sujas, mas porque as fibras acabavam se partindo, e isso dava uma aparência acinzentada. Então, ao invés de ficar lutando com os consumidores para provar que aquilo não era sujeira, né, a Procter Gamble passou para a seguinte estratégia: bom, não adianta mais eu tentar melhorar a sujeira, porque isso já chegou no limite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse tecido. Eu vou usar branqueadores visuais químicos para dar aparência de branco, tá? E que o consumidor tanto desejava, né? Embora esse efeito não tivesse nenhuma relação com o grau de limpeza. Ou seja, foi possível estender a tecnologia antiga, mudando-se o enfoque do problema resolvido. Muitas vezes, uma tecnologia evolui, entre aspas, simplesmente porque os padrões de desempenho exigidos eles mudam com o tempo. Tá? Outras vezes, os próprios limites tecnológicos, né, são meio que impostos. Né? Na verdade, eles não existem. Por exemplo, o famoso astrônomo Simon Newcomb, em 1900, ele deu uma declaração dizendo que seria impossível uma máquina mais pesada que o ar voar. Robert Millikan, em 1923, ele é prêmio Nobel de Física, ele declarou que seria impossível extrair energia do átomo. Tá? Jean Boulot, da Academia Francesa de Ciências, em 1879, ele disse que seria impossível, abre aspas, os nobres órgãos da fala humana serem substituídos por metais inanimados ou ignóbeis. Né? E depois, logo em seguida, veio o fonógrafo do Edison. Então, essa ideia de que você tem um limite e que esse limite venha a ser superado também é uma coisa que acontece, que é um aparente limite, né? O Richard Foster também ele fala de outra situação, ou seja, estamos falando da situação da empresa que conhece uma tecnologia e ela adia, né, essa entrada da nova tecnologia. Ele dá o exemplo da Dupont. A Dupont desenvolveu a tecnologia do poliéster para lonas de pneus. Tá? Mas como ela tinha investido muito na tecnologia de nylon para essa aplicação, ela preferiu adiar o lançamento do novo produto com poliéster
E nesse meio tempo, ela foi atravessada pela Celanese, que se antecipou e conseguiu a participação no mercado. A Dupont perdeu a preciosa oportunidade para entrar no mercado. Ela presumiu que poderia controlar o ritmo da inovação, adiar a entrada na nova tecnologia. E ela perdeu o fio da história, né? O autor, nesse ponto, ele fala sobre o sistema de patentes, né, como um meio para você controlar esse ritmo das inovações, né? E ele fala que não adianta você querer controlar o ritmo das inovações por patentes. A história mostra que as empresas são hábeis em contornar essas restrições, tá? Em muitos casos, as patentes elas servem como um meio importante, como um bem negociável, ou seja, é aquele ativo que você vai poder negociar com o seu concorrente e ter acesso a outras tecnologias, tá? Então, é melhor ter as patentes do que não, mas raramente elas por si só são suficientemente fortes para evitar a queima de etapas, ou seja, para evitar que outros entrem na sua tecnologia totalmente. Ela não fecha um mercado totalmente, né? Então, outro ponto que ele observa, ele dá esse destaque, né, do autor, de que o atacante tem que saber o momento certo de agir. Porém, ele chama a atenção que nem sempre os atacantes são vitoriosos. Tá? Às vezes eles atacam prematuramente, né, no momento errado. Os ingleses eles lançaram os primeiros modelos comerciais de avião a jato, Comet, e que foi um fracasso. Por quê? Porque o avião dava muito defeito, ele ficava toda hora na manutenção, porque na época que foi lançado, você não tinha produtos, materiais que dessem essa garantia contra o desgaste dos materiais, tá? E aí as empresas McDonnell Company, a Douglas Aircraft, a Lockheed, elas desistiram então dessa tecnologia. Elas viram que essa tecnologia estava muito ruim, não era o momento para investir nela. A Boeing achou que não, achou que poderia resolver esse problema, ela corrigiu os problemas, ela lançou o Boeing 707 e foi uma avalanche, conquistou o mercado. Tá? Depois que a Boeing teve o sucesso, a McDonnell Douglas, que foi uma fusão, né, da McDonnell Company com a Douglas Aircraft, ela lançou o DC-8 e aí foram por essa tecnologia. Um outro exemplo foi a Trilogy do Jenny Amdahl. Ele era ex-engenheiro da IBM, né? Fundou uma empresa, Amdahl. Ele lançou os semicondutores. Ele fundou a Amdahl, mas ele também fundou a Trilogy, né? Na Trilogy ele lançou semicondutores baseados na tecnologia wafer, tá? Mas foi uma entrada prematura, porque os circuitos eles superaqueciam, ele não sabia como resolver esse problema. E foi um fracasso, não deu certo naquele momento. Então, ele chama atenção para isso, que a tecnologia é uma parte integrante da cultura da empresa. Mudar, fazer com que a empresa mude para uma outra tecnologia é tão difícil como mudar a cultura da empresa. Ele chama atenção que o Japão, né, ele tem se mostrado bastante receptivo às inovações. Tá? Foster observa que no lado gerencial é importante que os gestores tenham passado pela área técnica da empresa e dominem a tecnologia, que é o negócio da empresa. Ele dá exemplos, né, do Jenny Amdahl, né, do Edison, da GE, o Eastman Kodak, o Land da Polaroid, o Ford, o Werner Siemens, e a gente poderia acrescentar também o Bill Gates, Steve Jobs, né? Então, mesmo considerando que a chamada fase heróica dos inventores, né, já tenha sido ultrapassada, ainda é importante que o gestor tenha essa competência técnica para ele saber ler os sinais que apontam para a necessidade de investir em uma nova tecnologia. Então, é isso então. Muito obrigado.